Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 7 de novembro de 2025. Guerra na Ucrânia, os acontecimentos em 6 de novembro de 2025. Então vou relatar, como no meu vídeo anterior, os mais importantes, ou pelo menos aqueles que eu achei os principais acontecimentos da guerra na Ucrânia, como no meu vídeo anterior. Agora, eu quero pedir a vocês que fazem comentários, de convidar todos a fazerem comentários, me dizerem no comentário se esse formato que eu estou colocando no primeiro vídeo, uma experiência que eu estou fazendo, que eu coloco as principais notícias, se esse está bom para vocês ou vocês preferem aquele formato anterior onde eu colocava com um pouco mais de profundidade, análise, inclusive, um ou dois acontecimentos. Então vocês me digam se esse está bom, eu continuo assim, senão eu vou voltar ao formato anterior. Isso é muito importante, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. E os próximos dois vídeos eu mantenho o formato de colocar apenas um ou dois eventos, dando as minhas opiniões e fazendo análise sobre os acontecimentos. Ok? Eu conto nos comentários de vocês. E se vocês todos quiserem, eu continuarei fazendo nesse formato novo. Senão eu voltarei ao formato anterior, né? Importante é como vocês preferem, porque assim eu vou procurar me adaptar também à necessidade e como vocês acham melhor. Muito obrigado. Bom, entre o Serviço de Segurança da Ucrânia, o SBU, no dia 6 de novembro, próximo passado, ontem, né, ele informou recentes operações do Grupo Alfa. O Grupo Alfa é do SBU, né, porque tem o RUR e tem o Grupo Alfa do SBU. E justamente ele informou que eu coloquei como uma notícia importante, estou colocando aqui em primeiro lugar, que eles, no seu Centro de Operações Especiais Alfa, na região de Pokrovsk, não necessariamente dentro da cidade de Pokrovsk, mas eles na região, que fica em Donetsk, é claro, as tropas deles destruíram forças e equipamentos russos na área. Segundo o SBU, ao longo ele até falou, no último ano, eles ali naquela região eliminaram 9.500 soldados inimigos, sendo que nos últimos 10 dias, face aos grandes ataques dos russos, eles eliminaram 1.500 soldados russos. Eliminaram definitivamente, não foram baixas entre mortos e feridos. Então eles estão de fato trabalhando bastante ali, né? E também a informação dos partisãs, né? Que em português, se a gente traduzir partisãs é um grupo partidário. Então, partisãs que são os guerrilheiros russos, liberdade da Rússia, que eles estão lutando ao lado da Ucrânia. Mas dentro da Rússia, eles estão fazendo suas operações, eles sabotaram trens usados para logística militar. E o grupo rebelde russo, Liberdade da Rússia, ele sabotou dezenas de trens, atacou a infraestrutura logística das Forças Armadas Russas, segundo a informação, porque eles são coordenados pela inteligência militar, daí não é o SBU, pelo RUR, e em 6 de novembro que eles passaram essa informação ontem também. Segundo o relatório, esses guerrilheiros, né, eles incendiaram dezenas de trens usados pelas forças russas para transportar armas, munições e equipamentos para as linhas de frente na Ucrânia. Eles estão sendo procurados pelos serviços de segurança da Rússia e não têm tido sucesso em identificá-los. Os ataques danificaram sistemas de controle, sistemas de energia essenciais, interrompendo gravemente as operações de transporte da carga militar. Isso aqui, como esse transporte é por trens, é claro que é temporariamente, porque o que eles, vamos dizer assim, sabotaram algumas coisas, trilhos são colocados de volta, buracos por causa das explosões, mas demora tempo e faz um transtorno muito grande para as forças russas, né? E eles também têm feito coquetéis incendiários. Eles incineram um sistema de controle e de fornecimento de energia, inclusive dezenas de veículos com carga militar, onde eles jogam esses... São coquetéis Molotov na realidade, né? E essas ações de sabotagem têm atrasado significativamente
o fluxo de suprimentos dos militares russos para o teatro de operações e prejudicam a estabilidade do apoio logístico às unidades inimigas na frente de batalha. Ou seja, tem muita gente lutando contra o regime do ditador russo, inclusive os próprios russos insatisfeitos que querem derrubar esse regime. Enquanto isso, na Ucrânia foi condenado um soldado russo à prisão perpétua por executar um militar ucraniano capturado. No caso, ele executou um soldado, né? Um tribunal na Ucrânia condenou um soldado russo à prisão perpétua pela execução de um militar ucraniano capturado na região de Zaporizhia, e isso foi informado pelo SBU também na data de ontem, quando saiu a sentença dele. Esta é a primeira sentença de prisão perpétua na história da Ucrânia, aplicada a um militar russo por executar um prisioneiro de guerra. Segundo o comunicado, o condenado, o russo Dmitry Kurashov, que tem 27 anos, atirou a queima-roupa em um soldado ucraniano depois que ele se rendeu, né? Ele se rendeu perto da vila de Pryutne, em 6 de janeiro de 2024. Então faz mais de um ano isso. Os investigadores apuraram que, durante um ataque às posições ucranianas, um soldado ucraniano ele largou a arma, ergueu as mãos, sinalizando rendição. O Kurashov ordenou-lhe que se ajoelhasse, e assim que ele se ajoelhou, com as mãos levantadas para cima, ele abriu fogo com o fuzil Kalashnikov, matando o soldado ucraniano instantaneamente. Isso foi filmado por um drone, acho que ele não imaginava que isso aconteceria. Então o tribunal condenou ele como culpado, baseado no artigo 438, parte 2 do Código Penal da Ucrânia. São violações, leis e costumes de guerra, ou seja, um crime de guerra. E esse caso foi investigado de uma maneira séria, sob a supervisão processual da Procuradoria Regional de Zaporizhia. A Ucrânia está documentando todas as violações das convenções de Genebra pelas forças russas, incluindo a execução de 322 soldados ucranianos que foram capturados e executados pelos russos sumariamente assim que eles se entregaram. E ele tem documentação, se esses soldados forem encontrados, eles também serão julgados e provavelmente terão a mesma pena. Na África do Sul, é investigado o recrutamento de cidadãos para atividades mercenárias na guerra entre Rússia e Ucrânia. Esses mercenários normalmente eles têm ido para lutar na Rússia contra a Ucrânia. Em 6 de novembro, ontem, o Cyril Ramaphosa, que é o presidente sul-africano, ele determinou uma investigação sobre as circunstâncias que levaram ao recrutamento de 17 homens sul-africanos entre as idades de 20 a 39 anos, que foram presos na região de Donbass, na Ucrânia. Eles não disseram onde exatamente eles estão presos, mas eles pediram ajuda para a África do Sul. Se eles pediram ajuda, não são prisioneiros dos russos, são prisioneiros da Ucrânia que deixa que façam contato com suas famílias. Pelo menos assim que é preso, que chega no local da prisão, eles podem fazer um telefonema para a família. Então, o presidente sul-africano mandou fazer uma investigação como é que eles foram parar lá. Outro fato que eu achei importante é que a visita da Angelina Jolie às regiões que ela visitou na frente de combate, e ela visitou equipes médicas, voluntários, hospitais e maternidade, e foi em Kherson. O que eu achei interessante é que tinha bombardeios e, segundo relatos dos ucranianos, das forças ucranianas que estavam com ela, fizeram uma escolta onde ela ia, porque ela era uma visita oficial, e ela, sobre ajuda humanitária, e aí eles ficaram admirados que ela não piscou, vamos dizer assim, não ficou com medo e continuou fazendo o périplo dela, mesmo com sirenes de ataque de drones acontecendo, né? E ela, em um momento em que governos ao redor do mundo estão virando as costas para a proteção de civis na Ucrânia e talvez até em outras partes do mundo, a força e apoio são muito inspiradores, né? Inclusive foram palavras dela disso, e ela está nessa cruzada para ajudar as crianças e mulheres também vítimas da agressão criminosa russa na Ucrânia.
E aconteceu uma poderosa detonação também no aeroporto de Donetsk, mais de uma detonação, com detonações, explosões secundárias. Aconteceu isso em 6 de novembro, de madrugada. A Ucrânia atacou o aeroporto de Donetsk, da cidade de Donetsk, que é ocupada pela Rússia. Lá era uma linha de armazenamento, montagem e lançamento de drones contra a Ucrânia, tipo Shahed. A inteligência da ucraniana descobriu isso, eles atacaram, incendiaram as instalações e tiveram sucesso nesse intento. Esse ataque foi confirmado contra essa base de drones e também eles lançam mísseis dali contra a Ucrânia. Então foi atacado, na realidade, ali a gente pode considerar que ali é um centro de logística, um centro de linha de frente, porque além de produzir e estocar, eles lançam contra a Ucrânia esses drones Shahed. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Essas foram as principais notícias de ontem. Tem muito mais notícias, mas impossível de selecionar todas. E eu quero, vocês não esqueçam de comentar se esse formato tá bom de notícias ou vocês querem voltar ao formato anterior. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo. Eu conto com vocês. Inscrevam-se no canal. Aqui vocês viram a verdade. Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe a Ucrânia. Deus abençoe o Brasil. Paz e bem. Paz para toda a humanidade.